A graça e paz, povo da fé. Que Deus abençoe a todos nesse dia. Eu estou aqui hoje para tratar com respeito aos assuntos, aos temas escatológicos. E dentre os temas escatológicos, o que desperta muito interesse nas pessoas é o chamado de período da grande tribulação, ou período do governo do anticristo. E eu tenho mostrado aqui para vocês que os homens que estão aqui na terra, a serviço do inferno, a serviço de Satanás, e que trabalham para a implementação desse governo do anticristo, o qual eu apresento aqui para vocês como os globalistas, os senhores do mundo, as famílias poderosas, o Fórum Econômico Mundial, a ONU, tudo instituições aí, pessoas que estão a serviço do anticristo, a serviço do inferno. E eles trabalham de uma maneira clara e objetiva em implementar nessa terra um governo no qual o cristianismo não terá a liberdade que hoje temos, em que a economia estará centralizada em um único governo, tá? Em que a política será exercida por um homem que a Bíblia apresenta como o anticristo. Muitas pessoas têm valorizado ou supervalorizado os poderes ou atributos do anticristo, do dragão, do falso profeta. E eu, nesses últimos dias, eu tenho aqui levantado um discurso com base na palavra de Deus, que eu e você, como igreja na face dessa terra, temos mais poder do que todas essas instituições que eu citei aqui agora. Muitas pessoas dizem assim, mas existem aquelas famílias poderosas, Rothschild, Rockefeller, né, que comandam e que influenciam, que tiram governo, que colocam governo, né, com o poder do dinheiro, eles desfazem tudo que quer. Não é bem dessa forma, não. Outros dizem, está aí o Fórum Econômico Mundial, né, com Klaus Schwab, aquele homem demoníaco, que também tem todas as suas pautas embasadas no propósito de implementar esse governo único, de implementar um controle total e absoluto sobre os humanos da face da terra. Outros também conhecem as ações da ONU, né, que também tem trabalhado de maneira desenfreada para acelerar, para implementar essa agenda maligna. E eles já estão trabalhando já há muito tempo para implantar esse governo do anticristo, para implantar esse controle mundial, né? E para implantar a nova era. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é a nova era? Explica para mim. Eu fiz uma live aqui com o pastor Lamartine Pozella, e antes de eu prosseguir no meu raciocínio, eu quero colocar essa live para você, tá? Só que antes de eu colocar esse trecho dessa live, eu quero pedir para você agora deixar o seu like. É extremamente importante que você deixe o seu like, compartilhe essa live com alguém, tá? Passe para frente. Nós estamos com o canal Povo da Fé, com mais de 700 mil inscritos censurado. O canal novo está com seu alcance reduzido. Olha aí, ó. Não chegamos a 200 pessoas ainda nesse canal. Então peço a você agora, fecha o chat bem rapidinho, deixa o like e volta para o chat para comentar, porque o seu comentário também é de extrema importância. E você que está assistindo no canal Povo da Fé, migre agora mesmo para o canal Povo da Fé Oficial. Esse canal aí acabou, esse canal aí está censurado, esse canal aí, infelizmente, chegou ao fim. Eu coloco ainda as lives nele, porque tem um número pequeno de pessoas que ainda estão ali. Eu não posso abandonar essas pessoas, porque Jesus ele deixou as 99 para ir atrás de uma, né? Então, essas pessoas que estão aí são importantes para mim também. São pessoas que estão comigo talvez desde o início. Comecem a migrar agora para o canal Povo da Fé Oficial, porque pelo andar da carruagem, logo logo esse canal aí, ele vai terminar de cair, vai ser
exonerado do YouTube. Então peço a você agora que se inscreva no canal Povo da Fé Oficial. Antes também de colocar esse vídeo interessantíssimo a respeito da nova era, eu vou deixar passando aqui algumas formas de você contribuir no nosso ministério. Pastor, eu não te conheço. O meu nome é Giovanni Dias, para quem não me conhece. Eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé no Brasil e em Moçambique. Lá em Amatanda nós assumimos a paternidade de mais de 800 crianças. Eu vou falar mais sobre isso no final da live, mas vou deixar passando aqui algumas formas de você fazer missões juntamente conosco. Ah, pastor, eu estava procurando um ministério sério para fazer missões. Você encontrou o Ministério Povo da Fé, que valoriza e tem respeito pela sua oferta e a sua contribuição. Aqui abaixo também tem o QR Code que você pode contribuir, beleza? Mas eu falo mais sobre isso no final da live. Permaneça, você que deseja conhecer esse trabalho missionário que tem atendido milhares de crianças por todo o país de Moçambique e centenas de crianças também aqui no Brasil, ok? Vamos para cima, deixa eu chamar esse vídeo que foi um trecho de uma live poderosa que eu fiz com o pastor Lamartine Pozella. Escuta só. Mas eu aprendi com o senhor mesmo que a nova ordem é uma tentativa do diabo de tirar Deus do centro, né? Tirar Deus do coração dos homens, da família, tirar Deus da sociedade. E já houve várias tentativas, né? No Éden, lá em Noé, o Nimrod, depois os Illuminatis, Adolf Hitler, e por fim a ONU, que está aqui na nossa pauta. A gente vai falar também um pouco sobre isso. Fala um pouco pra gente, assim, as pessoas, a gente fala muito sobre os Illuminatis e o senhor fala com muita clareza isso. Quem é os Illuminatis na realidade, pra gente saber com mais clareza? Tudo isso começou lá atrás com Helena Blavatsky, que era uma vidente, uma mulher que concebeu esse projeto de nova era, New Age, onde ela iria preparar o mundo para perder a fé no cristianismo. Então, a nova era, ela não tinha por objetivo um ataque frontal à religião, mas era mudar a visão a partir da mudança da cultura. Então, na economia, os Illuminatis, eles se juntaram como homens poderosos, banqueiros, a família dos Rothschild, e eles se dividiram pelo mundo para quê? Para dominar a economia das nações. Porque dominando a economia, você domina a política, domina os meios de comunicação e daí por diante. Na área filosófica, veio a preparação do ateísmo através do marxismo. Tudo isso faz parte dessa pauta dela. E o Marx, que era um judeu, o que ele dizia? Que a religião é o ópio do povo, que a religião tira o povo da dor. Ele dizia o seguinte, que somente a dor vai fazer com que o povo faça revolução. Se você traz o ópio, porque o ópio, quando nasceu, e quando ele começou a ser usado, ele era usado como analgésico, para aplacar a dor, pessoas que iam ser operadas e tal. Só que ele viciava. Ninguém sabia no começo que ele viciava. Então, ele usou essa figura para dizer que a religião faz isso, tira a dor das pessoas, gera esperança e por isso ela é nefasta, por isso ela é muito ruim. E a partir daí, o marxismo, ele cria um objetivo mundial, né, de criar uma nova ordem, um novo sistema, onde Deus não esteja mais no centro. Agora, quem está por trás disso? É o mesmo Satanás. É o mesmo Satanás do Éden, depois lá do Gênesis, com Nimrod, e com todas as tentativas que Satanás teve de tomar o poder e eliminar Deus da coisa. Os Illuminatis, hoje, a gente não chama mais de Illuminatis, hoje a gente chama de os globalistas. Quem são esses? Você tem famílias de bilionários, eles não são nem bilionários, eles são chamados de metacapitalismo. Capitalista. Meta é um prefixo grego que significa depois. Esses caras, eles já nem estão mais no capitalismo. De tão podre de rico que eles são, eles manipulam a bolsa, eles manipulam as economias. E toda vez que a economia do mundo gera crise, eles ficam mais ricos. Esses caras são divididos em dois grupos.
Você tem os grupos daqueles que são totalmente ateus, que estão agindo simplesmente para ganhar dinheiro, entendeu? Mas eles querem acabar com a fé das pessoas, querem acabar com o cristianismo, com a visão judaico-cristã. Por quê? Porque a fé judaico-cristã, ela te leva a ser moral, a ser ético, e eles não querem nada disso, eles querem o caos, porque no caos eles enriquecem. Por exemplo, você sabe que esses caras ficaram 40% mais ricos no seu patrimônio nesse ano de pandemia. Porque na pandemia as pessoas quebram, vendem as suas fazendas, vendem os seus sítios, vendem os seus negócios pelo preço lá embaixo. A bolsa cai, eles venderam na alta e depois vão comprar na baixa. Então, ou seja, de um dos grupos dos globalistas, metacapitalistas, eles são ateus. Mas a outra metade é satanista. Então, Satanás está controlando os dois tipos de metacapitalistas que estão manipulando o mundo. Esses caras, eles compram as nações, eles compram os órgãos, eles compram um monte de... Eu não vou citar aqui, até para esse vídeo não ficar censurado, mas eles estão por detrás de muitas leis que estão sendo aprovadas, eles financiam todas essas ONGs que têm essa visão progressista. Ou seja, isso, Giovanni, é a maneira como eles estão dominando a mídia, os jornais, os artistas, e dessa maneira eles estão querendo criar uma visão hegemônica em que Deus não é mais necessário. Aliás, ele é um atrapalho, ele atrapalha a visão desses caras. Por isso, eles estão cada vez mais entrando na sociedade para destruir, comendo pelas beiradas, como a gente fala, tudo que é fundamental na estrutura da sociedade ocidental. A fé, os costumes, a moral, a ética, a espiritualidade e daí por diante. Gerando caos, vai chegar uma hora que o mundo vai clamar por um governo único. E aí eles já terão tudo preparado, e para que isso aconteça, eles têm que ter as bases da tecnologia, do controle, né, de saber onde as pessoas estão. Cada vez mais a moeda única, que vai ser uma moeda digital, cada vez mais as pessoas estão perdendo a liberdade de ir e vir, e cada vez mais elas estão dependendo dessas super tecnologias que estão aí dominando o mundo. Você vê, os Estados Unidos da América, que são uma nação mais rica do mundo, muitas lojas de departamentos, grandes shoppings estão fechando. Por quê? Porque agora você compra tudo pela Amazon. Você compra tudo pela internet, entendeu? Então, os caras estão quebrando. E aí, cada vez mais, o número de pessoas que detêm o poder econômico vai diminuindo. E esses caras são os caras que têm o objetivo de controlar o mundo. Eu lembro que eu li um camarada chamado Alvin Toffler, é um grande escritor, ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda, depois A Alteração de Poder, em que ele predisse isso tudo. Ele disse o seguinte: olha, a primeira onda da economia da humanidade, o mundo era agricultural, vamos dizer assim. Então as famílias viviam todas no campo, todo mundo, pai, mãe, tio, primo, todo mundo crescendo junto. Quando veio a Revolução Industrial, foi a segunda onda, a agricultura, houve uma grande migração do campo para a cidade. E aí as fábricas precisavam de trabalhadores e tal, as cidades viraram metrópoles, cresceram, mas houve avanço tecnológico, né? O automóvel, o advento do automóvel, do avião, as máquinas de produção. Ou seja, o mundo cresceu, mas isso houve uma mudança na sociedade porque mudou a economia. Ou seja, as famílias que eram famílias inteiras, né, com tio, primo, avô, todo mundo morando junto, passou a ser uma família nuclear, pai, mãe e filhos. Essa era a segunda onda. A terceira onda que ele diz era a onda da tecnologia. E nessa época haveria uma mudança drástica, ele preconizava, né? Drástica nos costumes, né? Nos modelos de família. Eu profetizei isso em 92, diz que haveria todo tipo de casamento
sabe, com todo modelo de família. Eu falava claramente que você vai ter um pai que se separa da sua família e traz os filhos com a outra mulher que traz os filhos dela e se juntam, e aí esse daqui vai namorar com aquele outro. Isso tudo eu falava e as pessoas estão dizendo, mas você tá louco. O que está acontecendo é exatamente isso. Agora, nós estamos vivendo assim na margem, na beira da quarta revolução industrial, que é a revolução digital, que nós estamos só começando a ver, Giovanni. Mas quando implementar o 5G, meu amigo, você pode escrever que vai ter uma mudança no mundo como nunca houve. As pessoas vão ficar desempregadas, de uma hora para outra não terá mais razão de um cara contratar funcionários, porque as máquinas vão fazer tudo que as pessoas faziam. Isso vai gerar um caos econômico, e no caos econômico, quem que vai se levantar para gerenciar essa crise? São os Illuminati, são os globalistas, são esses caras que vão vir com um modelo para que o mundo seja mais igualitário e tal. Hoje, quando a gente ouve falar de Agenda 2030 da ONU, quando a gente ouve falar sobre grande reset econômico, cara, isso tudo é preparação. Entendeu? Então, hoje o mundo está na beira dessa transformação. Então, nós vamos ver isso acontecer. Bom, e como eu tenho ensinado a vocês aqui eu já apresentei para vocês 3 fundamentos ou 3 pilares para a implementação desse governo de 7 anos. E esses 3 pilares está na economia mundial, na política mundial e na religião mundial. Esses 3 pilares são fundamentais. Na economia, eles querem implantar a chamada CBDC, que é o que, pastor? É a moeda digital emitida por bancos centrais. Já na política, eles querem colocar um governo centralizado, um governo que comanda, irmã Paloma, todas as nações, se possível, claro, né? Porque eles não conseguirão comandar todas as nações. E é claro, né? Estipar da face da terra a religião. Mas quando a gente fala em religião, leia-se cristianismo, tá? Porque o maior obstáculo para esse governo é o cristianismo. E não é à toa que nas suas agendas nós vamos ver muitas pautas que batem totalmente de frente contra os valores fundamentais da igreja cristã, que é o quê? É a família tradicional. A questão aí, né, da identidade de gênero. A questão aí, sabe, dos vários tipos de casamento que eles defendem. A questão de eliminar os pequeninos ainda dentro do ventre materno. São todos valores fundamentais para o cristianismo. E isso é uma pedra de tropeço para eles. Logo, eles têm como meta principal remover, banir o cristianismo da face da terra. Vocês estão entendendo? E para isso, estão trabalhando de uma maneira acelerada e agilizada, tá? E eles já não escondem de ninguém. Inclusive, já colocaram até uma agenda, e essa agenda, ela tem a data estabelecida para implementação de 17 objetivos que vão servir como base para implementar esse governo autoritário, centralizado, tá? Tomando conta total, de forma absoluta, desses 3 pilares: economia, política e religião. Agora eu venho aqui para trazer uma informação para muitas pessoas que têm, sabe, supervalorizado essas famílias poderosas que eu tenho citado aqui: Rothschild, Rockefeller, Soros, Gates. Essas famílias, eles têm um poder financeiro, o poder econômico. E nós sabemos que todo esse poder econômico está, sim, a serviço da implementação do governo do anticristo.
Eu tenho aqui, eu tenho falado sobre homens influentes, como por exemplo, o Klaus Schwab, que é o CEO do Fórum Econômico Mundial. Um fórum que reúne as maiores empresas do planeta. E essas empresas despejam ali caminhões de dinheiro para implantação também de pautas, de objetivos que visam implementar esse governo do anticristo. Também eu tenho falado sobre a ONU, que é uma instituição poderosíssima, que na década de 40 foi criada com o propósito de estabelecer a paz na Terra, de evitar conflitos entre as nações, mas pelo contrário, né? Pelo contrário da sua proposta inicial, o que nós mais temos visto é a ONU trabalhando também para a implantação dessa famigerada Agenda 2030. Tudo para facilitar a implantação do governo do anticristo. E nós precisamos trabalhar dessa forma porque muitas pessoas ainda não conseguem enxergar isso. E quando me veem aqui falando sobre geopolítica, Fórum Econômico Mundial, sabe, a ONU, citando Klaus Schwab, citando famílias como Rothschild, Rockefeller, né? Essas pessoas dizem assim, olha, vamos pregar a Bíblia, pastor. Para de falar essas coisas, vai pregar a palavra de Deus, porque são pessoas que ainda não entenderam que tudo isso que eu estou citando aqui está a serviço da implantação desse governo do anticristo. E em contrapartida, muitos têm supervalorizado essas pessoas por sua influência política, por seu poder econômico e por todas as articulações que eles têm feito em todas as nações do planeta, tirando e colocando governos, derrubando e levantando reis e primeiros ministros. Eles fazem isso sim. E muitas pessoas sentem-se como que limitados. Quando eu digo muitas pessoas, eu estou me referindo aqui a pessoas que hoje entendem que é a Igreja de Cristo na face da terra. E o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é que nós, como Igreja de Cristo na face da terra, temos muito mais poder do que essas famílias de bilionários. Temos muito mais poder do que Klaus Schwab. Temos muito mais poder do que o líder da ONU. Temos muito mais poder do que o líder da OMS, que nos anos de 2020, 2021 e 2022 conseguiu parar o planeta, obrigando todas as pessoas a ficarem em casa. Muitas pessoas dizem assim, mas está escrito que vai acontecer, temos que aguardar, temos que aceitar e deixar acontecer. Não, negativo. Nós, como igreja, temos o papel fundamental de ser aquele que é a pedra de tropeço no caminho do anticristo. Nós temos um poder de frustrar os planos e projetos do anticristo. Porque eu e você, como igreja, precisamos entender que vai acontecer esse momento em que o anticristo vai comandar essa terra? Sim, vai ter esse momento em que estará aqui o anticristo, o falso profeta, o dragão derramando o seu poder sobre o anticristo. Vai ter, mas isso é dentro do tempo de Deus, não dentro do tempo deles. E o que muitas pessoas estão aí olhando é o seguinte, eles já estabeleceram aí a agenda, é para 2030. 2030, eles vão concluir os 17 objetivos, vão implementar o governo do anticristo. Não, negativo. A agenda estabelecida para os últimos dias da humanidade, como a conhecemos, não será estabelecida pela ONU, pelo Fórum Econômico Mundial, pelo anticristo, pelo diabo, não. Eu e você precisamos entender que todas essas datas serão estabelecidas por Jesus. É Jesus quem vai determinar o dia e a hora e o momento em que ele vai permitir a entrada do anticristo nesse mundo. Em que ele vai permitir a entrada do cavaleiro vermelho, do cavaleiro preto, do cavaleiro amarelo.
E tudo isso, meus irmãos, eu e você precisamos entender que enquanto ele, Jesus, não abre nenhum selo, eu e você, como igreja, temos sim o poder de ser aquele que o resiste. Não no sentido de falar assim, olha, nós não vamos deixar isso acontecer, mas no sentido de frustrar a agenda do inferno, de lutar contra a agenda do anticristo, de lutar contra os globalistas, contra a agenda da ONU. E essa agenda 2030, ela é satânica, é uma ousadia de Satanás, querendo dizer o momento, o dia e a hora em que o anticristo entra em cena. E eu e você precisamos entender que nós, como igreja, temos poder mais do que todas essas instituições juntas. E a prova que eu quero trazer a você é essa, que nós conseguimos frustrar a Agenda 2030. Eles não vão conseguir implantar os 17 objetivos até 2030. Eles tiveram surpresas inesperadas, que vai atrasar em muitos anos o que eles tinham como certo concluir em 2030. E uma dessas questões passa pelas eleições dos Estados Unidos. Você acreditando ou não, essa eleição foi como uma grande pedra de tropeço na agenda, nas pautas e objetivos do anticristo. Eles não vão conseguir implantar essa agenda até 2030. De maneira alguma. Entende? Nós já temos dito para vocês, eles estão aí já fazendo discurso, colocando uma nova data para 2045. Isso aí é o quê? É eles mesmos passando para mim e para você o atestado dizendo assim, fomos frustrados. Não vamos conseguir implantar o que tínhamos em mente. E olha só, você precisa entender que a agenda de Satanás, o que Satanás quer colocar como data, já vem de longos períodos. Por exemplo, eu já trouxe aqui para vocês no canal a informação da mãe da nova era. Uma bruxa, uma esotérica chamada Alice Bailey. A Alice, ela já há mais de 80 anos atrás, ela previu e ela disse assim, que seria no ano de 2025 que aconteceria um efeito sobrenatural. E ela diz assim que seres iluminados, que seres divinos, que seres que estão numa ascensão muito maior que a nossa, iriam se materializar e iriam interagir com seres humanos. E aí você vai vendo manifestações de aliens ou de extraterrestres que parece que ele não tem o limite da física. Passam por paredes, passam por portas, passam por janelas e se apresentam para pessoas à noite, vêm visitar pessoas à noite, conversa com essas pessoas à noite. Esses aí são o quê? Manifestações de espíritos demoníacos. Agora, existem também manifestações de seres extraterrestres que se manifestam num lugar ermo, numa escuridão, que desce de uma aeronave, que conversa com as pessoas, né? Que às vezes as pessoas podem até tocá-los. E existem, né, casos, inclusive, de relações sexuais com esses seres. Então, eu vejo dessa forma duas formas de manifestações demoníacas. Uma através desses animais híbridos e outra através dos próprios espíritos demoníacos. E eles se apresentam como extraterrestres, que vieram de outros planetas, outras dimensões, que desceram dos céus. Como diz, né, o pessoal de Dáquila, né, lá do Urandir, né, Urandir, o pessoal lá de Dáquila, de Ratanabá, eles falam que os nossos amigos do espaço, os demônios, né, e o inimigo, não vivem nas profundezas. Eles vivem nas regiões celestiais. Eles estão lá em cima. Você sabia disso? Ah, o diabo veio da profundeza do inferno. Não. Nem um demônio e nem os satanás está nas profundezas. Eles estão nas regiões celestial. A Bíblia deixa bem claro que é lá em cima que estão quem? Principados,
potestades, hostes espirituais da maldade. Estão na onde, pastor? Nos lugares celestiais. E todas as vezes que você vê, né? Que você ouve, todas as vezes que você vê, né? Na história de todas as civilizações, sempre você vai ver relatos de seres que vieram do céu, se contactaram com seres humanos, foram vistos como deuses, foram adorados, foram cultuados. Então, sempre você vai ver nas histórias das civilizações esse relacionamento. Eles nunca vieram das profundezas, eles vêm de cima, eles vêm do alto. É lá que estão os demônios, os espíritos, né? Essas entidades que atuam junto com o governo. Então, o que acontece? Provavelmente, o que Alice Barr disse que, a partir de 2025, esses seres poderiam se materializar e se comunicar com seres humanos para ajudar nesse up da humanidade, né? Elevando a humanidade para uma posição de divinos. Eu vejo nisso daí a manifestação do quê? Desses demônios, dessas entidades. E eles já estão preparando com o título de aliens, de extraterrestres, que vieram de outros planetas, que são mais evoluídos e que estarão nos ajudando. Tudo isso aí, gente, nós vamos vendo que é Satanás ajeitando o cenário, preparando a narrativa para a implantação de todo o seu governo. Eles já foram frustrados a respeito à agenda de 2030 e serão frustrados em 2045 se não for o tempo estabelecido por Jesus. E eu e você precisamos entender que temos autoridade, que temos o poder e estamos aqui sim, como aquele que o resiste. Vamos resistir até o último momento. E você precisa entender, você não é qualquer um. Você é a igreja de Cristo na face da terra. Não supervalorize o anticristo. Não supervalorize Satanás. Nós temos muito mais poder que todos eles juntos. Afinal, somos a instituição mais poderosa da terra. Nós somos a igreja de Cristo. E outro detalhe, deixa eu explicar aqui bem claro para você. Para dar base no que eu estou falando aqui para você, que o império do anticristo será limitado. Preste bem atenção. Olhe para cá e preste bem atenção. Nós vamos ver a história de todos os reinos da terra naquela estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor. Ali, Daniel cita todos os reinos que teriam na face da terra. Desde o Império Babilônico até o último. Então nós vamos ver ali a divisão desses impérios com os metais, que é representado em cada parte da estátua. Então nós temos ali, né? Primeiro, a cabeça, representada com o ouro. Depois nós temos o que? O peito, representado com prata. Depois temos o ventre, representado com o bronze. E depois temos as pernas, representada com o ferro. E por último, os pés, representado com ferro e barro. Então, se você olhar bem, você vai ver que vai decaindo os valores dos metais ou das ligas. Começa com ouro, decai para prata, decai para bronze, decai para ferro e decai para ferro com barro. E o que isso está mostrando? A inferioridade de um após o outro, gente. E o próprio Daniel disse para Nabucodonosor, olha, a cabeça é o teu império, é o império babilônico. Ele será o mais grandioso e o mais glorioso na terra. E não haverá outro similar a ele na terra. Você está entendendo? Então, depois nós vamos ver tudo isso sendo mostrado na história que Daniel profetizou segundo a voz de Deus. Nós vamos ver que se cumpriu direitinho. Porque depois do Império Babilônico veio o quê? O Medo-Persa, representado na prata. Depois do Medo-Persa veio o Império Grego, representado no bronze.
E depois do Império Grego, veio o Romano, representado nas pernas de ferro. E qual é esse último império? Representado nos pés. O Império do Anticristo. Então, o Império do Anticristo é descrito ali que será de 10 reinos. 10 reinos apenas. E com uma liga fraquíssima, que é de barro com ferro. E que esse império, ele será esmiuçado por uma rocha que foi lançada do céu sem o auxílio de mão humana. E essa rocha é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus que vai se lançar sobre o império do anticristo. Vai reduzir a pó, vai demolir todos os impérios, toda a história da humanidade e vai então implantar o maior império de todas as épocas, que será o próprio império de Jesus Cristo, nesta terra. Então, em nome de Jesus, entenda pela própria descrição da estátua de Daniel, que o império do anticristo será o menor, ou o mais inferior, o mais fraco, o mais chinfrim de todos. Pare de dar todo esse valor para o império do anticristo. E nós já estamos vendo ele sendo frustrado aí com a Agenda 2030. E vamos continuar trabalhando, porque tudo que estamos vendo é que não vai acontecer segundo a agenda dele, mas segundo a agenda do meu Jesus, do teu Jesus, do nosso Deus. Levante a tua cabeça, se coloque como igreja de Cristo e entenda que você muda a história. Entenda que você fará a diferença nessa reta final. Eu e você, sim, temos poder. Eu e você, sim, temos autoridade. Amém? Então, vamos exercer o nosso papel como igreja e entender que quem dá a última palavra é Jesus. A agenda está nas mãos de Jesus. E eu e você como igreja vamos dificultar tudo para o anticristo. Vamos dificultar e acabou. É o nosso papel aqui, é dificultar, é pregar o evangelho, é dizer que Jesus está vindo e não nos colocarmos como coitadinho. Não ficar supervalorizando o anticristo, a besta, o falso profeta, os poderosos, as famílias riquíssimas do mundo. A ONU, não devemos valorizar. Nós temos muito mais poder e muito mais autoridade que eles e podemos sim mudar a história da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e até mesmo mudar a história da humanidade. Eu e você temos o poder de mudar. Fomos levantados para isso. Então, em nome de Jesus, se encha do Espírito Santo e faça a diferença. Não vos conformeis com este mundo. Esta é a palavra de ordem. E vamos fazer oposição. Vamos ser resistência. Vamos dificultar tudo que pudermos para o anticristo. Em nome de Jesus. Amém? E falando em dificultar, nós também temos uma incumbência. Qual é, pastor? Resgatar o maior número de almas possível das mãos do anticristo. Eu e você temos a autoridade para isso. Eu e você fomos incumbidos desse poder de resgatar almas, de saquear o inferno e de povoar os céus. E devemos fazer isso desde a rua onde moramos até os confins da terra. E em nome de Jesus, estamos fazendo isso na rua onde moramos, mas também estamos indo até os confins da terra. E em nome de Jesus, eu tenho pedido encarecidamente a vocês e para todos aqueles que amam a obra de Deus, que amam missões, continue nos ajudando a levar essa palavra aos lugares mais distantes. Nós estamos lá em Moçambique, estamos lá nos ribeirinhos da Amazônia, vocês sabem disso. Eu bato muito nessa tecla, né? E todos vocês sabem, porque ali em Moçambique é uma nação miserável. Uma nação que é comandada há quase 50 anos por uma ditadura maligna e perversa. Inclusive uma ditadura que é muito assim, ó, com o senhor Lula. O sistema lá é assim com o Lula, ó. Uma ditadura corrupta e sanguinária. E curiosamente lá, o candidato da oposição, que estava ali
disparado no gosto popular e que todo mundo estava vendo clara e objetivamente que ele seria eleito, curiosamente perdeu. Perdeu. O ditador ganhou com 70% dos votos, a população não aceitou isso e está tendo um derramamento de sangue terrível lá. E eu digo, em épocas normais, já é uma miséria extrema lá. É muita fome, muita fome. É, sabe, uma situação sobre-humana. E o que nos comove muito é a situação das crianças. E através desse trabalho, nós estamos ajudando, contribuindo com aquilo que está em nosso alcance. E como eu tenho dito para vocês, a situação lá é tão precária, que até mesmo a forma deles se alimentar lá nos comoveu. Eles comiam, sabe, o arroz puro. Às vezes, não arroz, às vezes só o pão e água. Mas graças a Deus e graças a vocês, nós mudamos essa realidade. Colocando frango no prato, colocando suco na mão, sabe? Os adultos também, as mães das crianças. E isso tem acontecido com a sua contribuição, com a sua oferta. E vamos prosseguir no nome de Jesus. Aqui abaixo tem aqui os dados necessários para você contribuir com a sua oferta. Sabe? Olha que lindo o que aconteceu hoje lá na região do Dondo. Olha isso. Isso aconteceu na região do Dondo. Olha aqui também, lá na região de Inhamatanda. O tanto de crianças. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, e mostrar o quão respeitoso nós somos com a sua oferta. No dia 3 de dezembro, nós viemos com esse pedido. Na verdade, o pastor Gabriel enviou no dia 3, e no dia 4 nós colocamos esse pedido aqui na rede para vocês. Vocês vão se lembrar, dá uma olhada. De dezembro estamos aqui com a menina... Vou voltar para você ouvir a data. Escuta a data. Irmãos, 3 de dezembro estamos aqui com a menina Natália, juntamente com a vovó. Eu quero saudar a todos os irmãos do Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, estamos para levantar... Aqui nós mostramos para vocês a casa da vovó Costeja, da menina Natália e também do seu netinho, né? E aí, exatamente 10 dias depois, porque o pedido veio no dia 3, no dia 13 de dezembro, olha o que aconteceu. Dá uma olhada. Graça, Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, mais uma sexta-feira, hoje é o dia da entrega da casa da vovó Costeja, juntamente com o menino Marco e a menina Natália. Queremos aqui entregar essa casa e quero agradecer ao pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Muito obrigado pela vossa colaboração. E agora, meus irmãos, estamos aqui entregando as chaves, conforme os irmãos estão vendo. Esta situação já passou para essa família, graças a Deus. Essa era a realidade que essa família passava. A vovó aqui estava explicando que ela chorava quase, né, por ver uma casa nova, chorar de emoção, porque aqui a luta era grande. Quando chove, enchia muita água e era difícil, queridos, viver numa... Então vocês percebem que 10 dias depois, nós compramos os materiais, fizemos a fundação, construímos a casa e estamos entregando a chave para a vovó Costeja. E ainda mais, auxiliamos a vovó Costeja com cesta básica, com alimentação. Ela e os seus filhos, sabe, os seus netos, receberam ali toda uma alimentação para poder passar alguns dias. E nós vamos continuar assistindo até que seja terminado o projeto do plantio. Por quê? Porque nós estamos dando peixe para essas crianças, mas também estamos dando a vara e ensinando-os a pescar. Tanto é que nós vamos construir agora a casa, né? Vamos construir a casa para essas crianças, a escola, para essas crianças aprenderem a ler, a escrever, a ter um futuro, mas também
vamos fazer a nossa horta. Olha aqui esse vídeo. Paz e graça, Ministério Povo da Fé. Pastor Giovanni, veja aqui, já estamos iniciando fazendo os canteiros aqui no quintal da igreja, para colocarmos aqui tomate, cebola, para colocarmos aqui a couve e muitas outras verduras, né? Que nós estaremos fazendo muitas hortas aqui. Então temos muito espaço ainda lá que nós preparamos com as máquinas e estávamos aqui preparando ainda os canteiros já, mas os irmãos descansaram há pouco, estão cansados, mas depois estaremos ainda completando toda essa faixa, preparando aí toda a terra para colocar aqui muito tomate, cebola, todo tipo de verdura, né? Que é aquilo que faz parte da horta, que nós estaremos semeando aqui nesse lugar que nós já estamos iniciando, fazendo aqui os canteiros. O nosso objetivo é levar aqui toda a população a entrar na roça para trabalhar, porque os irmãos sabem que a população vive através da roça, mas a quantidade da produção é muito reduzida, porque eles trabalham a enxada, não têm condições para colocar uma máquina dessa para preparar a terra. Por isso hoje estamos aqui preparando a terra no quintal que o Ministério Povo da Fé comprou, que realmente era para construir o orfanato, mas vamos construir no quintal da igreja, e esta terra estamos usando para plantação. Os irmãos sabem que todos eles sabem plantar, sabem o que, né, as regras da roça, e eles vão aqui realmente usar essa terra com bom agrado. Muito obrigado, Pastor Giovanni. Você vê como é rápido? Isso aqui é o quê? É um respeito à sua oferta. Um respeito ao seu dízimo, à sua primícia, à sua semente. Sabe, eu não sei como você chama, mas é um respeito. É uma prestação de contas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se você, talvez você não viu ainda. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Nossa, Pastor Giovanni, Pastor Claudinei, já está aqui a água, já colocamos as torneiras. Conforme os irmãos estão vendo aqui, experimentando já as torneiras. E aí está ainda os eletricistas, né? Terminando um pouco da instalação. O que é isso, pastor? É a água. A água que veio através da furação do poço que nós fizemos. Dá tempo de você enviar o teu R$1. O pastor Giovanni não está aqui pedindo todo o seu dinheiro, não. Você ficar pobre, tirar todo o dinheiro dos seus recursos que estão aí nas suas finanças. Sabe, tirar a comida da mesa dos seus filhos e mandar para cá, não. Nós estamos pedindo aquilo que está dentro da sua condição. Uma coisa que é certa, né? Nós que estamos aqui, todos que estão aqui nessa live, têm condição de fazer alguma coisa. Dentro da sua condição, vocês podem nos ajudar? Pode vir comigo? Diga, tamo junto, pastor, vamos para cima. Sabe, pelo menos a gente fica mais tranquilo. Aqui abaixo, ó, tem uma conta da Caixa Econômica Federal. Eu vou mudar agora, colocar do Bradesco. Tira um print da tela. Faça sua semente, nos ajude para que mais vidas sejam alcançadas. Pastor, e o Brasil? Nós temos projeto no Brasil também. Vou te mostrar o nosso trabalho nos ribeirinhos da Amazônia aqui no Brasil. É um trabalho que poucos pastores saem da sua zona de conforto, sabe? Saem do seu escritório com ar-condicionado para poder fazer esse tipo de trabalho. Vamos para cima, pastor Claudinei! Estamos aqui. Dessa vez eu vim de colete. Olha só, a rabeta, você vê que fica quase que rente a água aqui. E é pela fé mesmo, né? Pela fé, por amor. O pastor Claudinei falou algo interessante para mim na vinda para cá. Ele disse: pastor Giovanni, se não fosse pelo Evangelho, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui por conta do Evangelho. Olha aqui algumas casas, né, de pau a pique. Nós vamos agora também fazer a entrega de cestas básicas e orar por pessoas e apresentar o Cristo ressurreto para essas pessoas, para que elas possam então entregar as suas vidas para Jesus. Ministério Povo da Fé, levando alegria. Olha isso, e gente, amor essas imagens. por onde for. Ministério Povo da Fé. Olha a dificuldade, olha a dificuldade. Amor, por onde for. Pastor Giovanni Dias, levando a palavra de Deus pra toda essa gente. E assim, foi extraordinário, né? Esse é o nosso trabalho, que não acontece só em outubro, mas todos os meses nós temos um assistencialismo ali e nós contamos com a sua ajuda. Aqui abaixo está as informações para você contribuir. Eu oro a Deus para que te abençoe, para que te prospere,
para que te dê graça, para que te dê saúde, para que juntos nós venhamos continuar fazendo a obra de Deus. Amém? Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto e a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil, para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo as crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar.
casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Ministério Povo da Fé, Paz e Graça, pastor Giovanni. Mais um dia aqui na construção da casa da menina Albertina. Meus irmãos, ficamos sem material aqui de construção, conforme os irmãos estão vendo. Acabou o bloco, acabou a areia, acabou o cimento e precisamos de materiais aqui para darmos continuidade. Temos que comprar os ferros. Essa é a fase de colocar os ferros. Depois de colocar os ferros, estaremos dando continuidade, levantando as paredes, rebocar as paredes, colocar as portas, colocar o piso, pintar a casa, colocar as telhas, para podermos realmente fazer aqui a entrega. Então depois estaremos colocando vidro também nas janelas. A casa tem 3 janelas que precisaremos colocar vidro para estar igual à casa da menina Margarida, que aí está. E precisamos também colocar vidro nessa casa. Deus abençoe a todos vocês, nos ajude. A menina Albertina realmente precisa mudar-se da situação em que ela se encontra para conseguir aqui ter a sua própria casa, e creio que Deus vai dar vitória. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. E eu peço a todos vocês, nos ajude a concluir essa casa, tá? O número do CNPJ do Ministério está aí na linha do tempo, para você estar nos ajudando. O CNPJ é um Pix. O número da conta, ou melhor, o número do WhatsApp está aí também, é um Pix. Tudo que vocês estão enviando, nós estamos repassando para terminarmos o mais rápido possível essa casa. O mais rápido possível terminarmos esta construção. Essa imagem aqui mesmo é um retrato da dor e do sofrimento, né? Olha o lamaçal dentro do barraco de palhas, né? Olha o lamaçal, sabe? Além de ser um lugar pequeno, ainda o espaço que tem está sendo ocupado por pedaços de madeiras que eles colocaram aí para não molhar 100%, para ter condições de, a comida chegando, eles fazerem o que comer. Então, eles estão cuidando da madeira como cuida das crianças, né? Estão cuidando das madeiras como cuida da própria vida, porque se a madeira molhar, acabou, não tem de onde fazer o alimento. Então, você vê que dentro do quartinho está as madeiras e eles, né, nessa situação desoladora, né? Essa é a realidade. E eu peço a você encarecidamente, gente, eu não estou pedindo para você tirar dinheiro da boca dos filhos, para você tirar dinheiro, desinteirar o dinheiro do aluguel, desinteirar dinheiro de prestações, não é nada disso. É tirar um pouquinho da sua generosidade e enviar para essa família, para nós concluirmos logo essa casa, para nós terminarmos logo essa casa e automaticamente essa família ser socorrida, essa família ser atendida dentro da necessidade, porque lá no pátio da igreja tem água, tem energia elétrica, lá no pátio da igreja tem banheiro, tem tudo que eles precisam. Então, eu peço a vocês que ajude, tá? Socorra mesmo esse trabalho que nós estamos fazendo. Se você quer nos ajudar por outras agências, por exemplo, o Banco do Itaú, se você quer nos ajudar por outras agências bancárias fazendo uma transferência do Santander, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, né, o BV, que é o Banco Votorantim, o próprio Itaú, sabe? Você quer nos ajudar pelo Nubank, pela Caixa Econômica, como eu já disse,
entre em contato, nós vamos te passar todos os dados necessários e você estará ajudando e Deus estará te recompensando e muito, em nome do Senhor Jesus. Nós contamos com a sua ajuda. Não deixe esse trabalho morrer. E tudo isso que está acontecendo, gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu acredito que você vai entender o que eu vou te falar aqui agora. A oferta de vocês, o dízimo de vocês, está transformando vidas de pessoas. Essas pessoas, tanto a vovó Mariana, naquela primeira casa lá, quanto a menina Margarida, como agora a casa da menina Albertina que está sendo construída, esse povo não tinha acesso à água, não tinha acesso à energia, não tinha acesso a um banheiro, não tinha acesso absolutamente a nada. Nada. E com a ajuda de vocês, a vida dessas pessoas está sendo transformada. Com a ajuda de vocês, essas pessoas estão recebendo um pouco de dignidade. Nós não podemos mudar a vida do povo da África, não podemos mudar a vida completamente dos ribeirinhos da Amazônia, mas pelo menos a nossa parte nós estamos fazendo, que é levando um pouco de vida para aqueles pelas quais Deus tem permitido cruzar em nossos caminhos. Então, nos ajude nesse desafio. E eu sei que Deus há de recompensar todos vocês. A todos, tá? Em nome de Jesus, nós vamos, breve, nos próximos dias, estar entregando essa casa para a menina Albertina e vai ser uma grande bênção da parte de Deus, nosso Pai. Essa é a realidade. Então, contamos com vocês. Graças a Deus. Deixa eu orar agora por todos vocês, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos, abre a tua mão, Altíssimo, na tua presença nós nos encontramos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos, ó Pai, que nos assistem, que nos acompanham nesse momento, que o Senhor possa, meu Deus, repreender agora todo o mal, repreender as enfermidades, trazendo, meu Deus, milagres sobre a vida dessa pessoa, que todo o povo da fé sejam alcançados pela sua bondade, pela sua graça, pela sua, meu Deus, misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus, dê livramentos, nos protege, nos guarda, meu Pai, e que nós possamos, ó Deus, continuar firmes no propósito, fazendo a tua obra, Senhor. Que juntos nós venhamos alcançar o maior número de vidas possível, através do projeto social, através da internet, através da pregação do Evangelho, em o nome de Jesus. Prospera a vida de todos, ó Pai, que tem nos ajudado, que tem nos auxiliado e que tem feito parte conosco dessa obra ali em Moçambique e também aqui no Brasil. Em o nome de Jesus, nós oramos, já te agradecendo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E você que crê e concorda com essa oração, digita amém e digita graças a Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Tamo junto na fé e vamos para cima. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus,
Pastor Giovanni Dias chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.